Olá, o programa Câmara 70 Anos começa agora. Semanalmente recebemos aqui em nosso estúdio vereadores e ex-vereadores para entrevistas sobre a história da Câmara Municipal de Araçatuba, que em 2018 está completando 7 décadas da instalação de sua primeira legislatura. Na edição de hoje, o nosso entrevistado é o advogado e ex-vereador Habib Nadra Ghanami. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Câmara 70 Anos, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, prazer é meu de estar aqui com muita emoção, de estar retornando a um ambiente onde eu tive a oportunidade de atuar e de conviver num período importante da minha vida. Pois é, o senhor foi eleito vereador aos 21 anos de idade para exercer um mandato que durou um pouquinho mais que 5 anos, entre 1964 e 1969, período que compreendeu a 5ª legislatura. Antes de mais nada, doutor, como era o processo eleitoral no início dos anos 60? A semelhança do que é hoje, só que não tínhamos urnas eletrônicas. Claro. E a Justiça do Trabalho em Araçatuba mantinha os locais de votação preservando os títulos antigos. Por exemplo, no IE votavam os eleitores mais antigos, certo, mais idosos. E em outros locais de votação, os eleitores mais jovens. A distribuição não era feita de forma racional como ela é feita hoje. Hoje cada um vota mais próximo de sua casa. Os títulos, os locais foram remanejados, mas naquela época a gente tinha uma percepção muito nítida de quem votou em você, não é? Entendi. Pelo menos, no meu caso, ficou muito claro que a juventude da época sufragou o meu nome, porque os primeiros votos que foram apurados foram exatamente os votos do IE, que reunia o pessoal da velha guarda naquela época. E eu estava lá atrás, não é? Quando as urnas da meninada elas começaram a ser abertas, aí eu fui subindo. O senhor despontou. E eu tive, assim, uma atuação política estudantil muito ativa na época. O senhor atribui a isso a sua eleição? Sim, eu queria fazer carreira política. Naquela época, as coisas eram vistas de uma outra forma. O político não tinha uma imagem ruim que tem hoje, porque não se pensava em absolutamente nada a não ser em trabalho, em dedicação ao município, em entrega total no sentido de fazer com que o trabalho tivesse repercussão social. Vamos falar um pouquinho então desse trabalho. A 5ª legislatura, da qual o senhor fez parte, contou com 21 vereadores, entre eles Floriano Camargo de Arruda Brasil, Coixe e Amada, Otacílio Venâncio de Carvalho, sim, e Nelson Reis Alves. Estes ocuparam a presidência do Legislativo, sim, nestes quase 5 anos em que o senhor foi vereador. Como era o seu relacionamento com esses e com os outros colegas de bancada? Eu não tive problemas de relacionamento, havia um respeito mútuo. Eu estava num momento de muita intempestividade. Eu era muito jovem, fiz oposição ao prefeito na época, mas nos respeitávamos. O nome do Floriano de Arruda Camargo me faz lembrar da manchete da comarca, quando ele faleceu, estampou em letras garrafais: morreu o Senhor Dignidade. Então, o político daquela época era visto com uma outra imagem, porque ele tinha uma conduta diferente, ele tinha uma visão muito de dedicação total ao município, aos problemas da população. E não digo que hoje não tenha gente assim, claro, mas infelizmente
a coisa derivou para uma situação extremamente triste e decepcionante, não é? O senhor se recorda de alguns trabalhos que vocês realizaram em conjunto, em prol da cidade, em prol do desenvolvimento do nosso município? Na época em que eu estava atuando na Câmara, o Toledo demonstrou intenção, o doutor Eufrásio, de implantar escolas em Araçatuba. E aí foi o contato feito com o professor Silvio Venturoli. Que era o prefeito da época. E ele reuniu os vereadores e situação e oposição. Juntos. Sim, houve uma consciência de que criar escolas em Araçatuba era algo que iria favorecer a população, iria favorecer a cidade na medida em que convergiriam para cá estudantes de vários municípios, a cidade ganharia com isso. Nós já tínhamos uma faculdade de odontologia que tinha muita fama, né, que tinha uma imagem muito positiva, e a partir daí o Toledo se instalou e a Câmara teve uma contribuição muito intensa. Inclusive, eu fiz uma proposta de constituição de uma comissão da Câmara, esteve lá o Benedito Marques, famoso Zé Minhoca na época, o Sampaio, o Décio Sampaio, e eu estivemos no Rio de Janeiro diretamente nas reuniões do Conselho de Educação, do Ministério da Educação, para obtermos a aprovação dos cursos em Araçatuba. E fomos bem-sucedidos. Também foi na 5ª legislatura que a Câmara contou pela primeira vez com mulheres como vereadoras. Era a dona Sebastiana Ferraz da Silva e Maria José Bedran de Castro. O senhor se recorda destes dois nomes, dessas duas mulheres, e como foi o impacto desse pioneirismo? Olha, eu tenho para mim que a mulher deveria ter uma participação mais intensa na política. Ela sofre com a família os efeitos dos desmandos, os efeitos da corrupção e da vergonha que está instalada nesse país. E a mulher tem muita sensibilidade, tem muita visão de economia e tem uma postura de firmeza, de honestidade, e as duas cumpriram bem esse papel. A dona Sebastiana mais retraída, a doutora Maria José mais intensa, com boa oratória, era professora de português, e foram felizes, representaram bem a comunidade feminina de Araçatuba. E o relacionamento da Câmara com o Poder Executivo? O senhor já disse que era de oposição, né? O relacionamento aí com o prefeito Silvio José Venturoli e o vice-prefeito na época era Arthur Leite Carrijo. Sim. Olha, como toda oposição, ocorreram momentos ásperos, ocorreram momentos mais amenos, mas uma coisa eu posso te assegurar, nada foi feito em benefício pessoal, nada deixou de ser feito prejudicando a cidade. Certo. A Câmara tinha uma vocação e um direcionamento no sentido de fazer com que Araçatuba assumisse realmente uma posição de liderança e que ela se desenvolvesse solucionando os seus problemas sociais. Eu tive um episódio que me marcou até hoje. Eu me lembro que atuei na montagem de um projeto social cujo modelo veio de São José do Rio Preto, que eu fui buscar lá, e nós fizemos um estudo em cima desse projeto. Eu levei, na época, para a Secretaria de Estado que cuidava desse setor, e aí o secretário me falou: o senhor está de parabéns. Falei: doutor, o senhor nem leu o meu projeto e o senhor está me cumprimentando.
Doutor, acontece que aqui todo mundo vem aqui pedir as coisas. O senhor foi o único que veio até agora trazer sugestões para a gente. Então, eu acho que era assim que nós atuávamos, né? O sentido não era fazer uma oposição destrutiva, mas uma oposição criativa, participativa e muito honesta. A quinta legislatura coincidiu com o golpe militar, Sim. o início da ditadura aqui no país. Sim. Como foi exercer a vereança nesse período? Né? Houve aí, este regime acabou impondo alguma restrição ao trabalho parlamentar, ao trabalho do executivo? Ora, havia uma convulsão social intensa. A Revolução trouxe uma filosofia de perseguição aos comunistas e de implantação do regime, ou manutenção do regime democrático, no que foi, nesse aspecto, saudável, apesar dos métodos que foram empregados. Isso criou um certo clima de intranquilidade. A Câmara, na época, inclusive, cassou o mandato do vereador Dirceu, e então foi um período conturbado, de tumulto. E eu vivi pouco tempo de regime militar dentro da Câmara. Por quê? Porque eu me empolguei pela minha atividade política, eu senti que eu podia atuar na área, me candidatar a deputado, seguir uma carreira política que antes não era vista como é visto hoje, com a imagem deteriorada que o político tem. E eu não tinha ainda formação universitária. A Câmara foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque eu participei de congressos municipais com a presença de grandes juristas. E com isso eu me entusiasmei. Precisei sair de Araçatuba para estudar, o que hoje não acontece com os habitantes daqui. Fui para Bauru, fiquei 2 anos lá para terminar meu curso e esse período coincidiu com o meu mandato de Câmara. Aí eu optei pela escola nesse período. Eu precisava fazer com que ganhasse conhecimentos jurídicos para que a minha fala tivesse mais peso, mais respeito, melhor fundamentação. Eu preferi buscar a formação profissional e, quando eu retornei, eu acabei desistindo do projeto político e me dediquei à advocacia, o que eu faço até hoje. Doutor, como era o trabalho da Câmara Municipal na década de 1960, né? Primeiramente, onde a Câmara funcionava? A Câmara funcionava exatamente na Praça Rui Barbosa, na esquina com o Calçadão. A Rua Marechal Deodoro, na época. Sim, Marechal. E ela estava instalada no 3º andar daquele prédio que ainda existe. Ele deve ter sido reformado, mas nós não tínhamos nenhum sistema de transmissão a não ser um alto-falante que a população que residia próxima à Câmara reclamava muito. Era um alto-falante mesmo que colocava para o exterior da Câmara os discursos dos vereadores. Nada mais do que isso. Atraía a atenção da população, as pessoas participavam, compareciam? Dependia muito do tema. Quando o tema interessava uma determinada categoria social, a Câmara chegou a ficar repleta de gente em algumas oportunidades, mas normalmente aquilo incomodava, não é? As reuniões legislativas já eram semanais ou não? Às segundas-feiras, todas já as segundas-feiras. Desde aquela época, isso. as segundas-feiras. E os vereadores, eles tinham assessores parlamentares, eles recebiam subsídios? No começo, sim.
eu deixei de receber por conta de não ter mais participado de sessões, mas não havia assessores. Cada um se dedicava com exclusividade praticamente à Câmara, não tínhamos gabinetes disponíveis para atendimento da população, então éramos acordados em casa, éramos contactados na rua, mas a gente procurava atender da melhor maneira possível. A cidade era menor, a demanda era menor e a quantidade também de vereadores era menor. Os vereadores da 5ª legislatura aprovaram 454 leis. O senhor se lembra das mais significativas aí para o desenvolvimento do nosso município, para a melhora da qualidade de vida da nossa população? Especificamente isto eu não consigo me lembrar, mas há um fato que me marcou. Na época nós tivemos um grande incêndio em São Paulo e os bombeiros se ressentiram pela falta de hidrante na frente do prédio que acabou vitimando muita gente. E aí eu apresentei um projeto de lei e foi instalado na Oswaldo Cruz, na frente do prédio que está no número 1 daquela rua, um hidrante que... Eu me lembro do projeto que criou o 2º cemitério e desse projeto da promoção social que foi importante também. O cemitério, o segundo foi qual? O 2º cemitério, que está próximo à Coca-Cola, lá em cima. O Recanto de Paz. Isso. O primeiro foi o da Saudade. O da Saudade já existia, muito Era antigo. esse que já sim, tinha, e aí foi necessário naquela época o segundo. Eu confesso que não me recordo com muitos detalhes, mas a Câmara foi muito produtiva, foi uma época que Araçatuba estava se desenvolvendo e havia um empenho muito grande em fazer com que as coisas boas que a Prefeitura projetava, a Câmara jamais colocou restrições. Como dito no início desta entrevista, a Câmara Municipal de Araçatuba está completando 70 anos da instalação da sua primeira legislatura. Muita coisa, com certeza, mudou desde quando o senhor participou do Legislativo. Como o senhor vê toda essa evolução e qual a mensagem que o senhor deixa em comemoração a esse aniversário? Olha, eu sou um democrata. Eu acho que o parlamento é fundamental. É uma pena que no Brasil, eu não estou mencionando Araçatuba, é uma pena que o trabalho parlamentar no Brasil, pelo jeito, ele está totalmente prostituído. Eu acordei essa noite e às vezes eu acordo, pego o meu tablet e começo a buscar notícias a respeito da Lava Jato, e esta noite eu ouvi uma senhora que foi assessora política de um doleiro dizendo que ela fazia contatos com prefeitos para propor uma aplicação de dinheiro do município num sistema uma aplicação num fundo, e o repórter perguntou para ela quantos prefeitos recusaram a sua proposta. Ela falou, nenhum. Então, a gente sente que o ambiente político de hoje, salvo raras exceções, ele está degenerado. Naquela época nossa, não se pensava em empregar gente, não se pensava em obter dinheiros do erário público ou de particulares. A conduta era uma conduta séria
E eu sei que tem muita gente séria, muita gente dedicada, eu não quero generalizar, mas é uma pena sentir o que estão fazendo com a democracia nesse país, ao ponto da população hoje pedir a intervenção militar. Eu, na época, não aceitava isso. Eu achava que o povo tinha o direito de escolher os seus mandatários e acho isso até hoje. Eu acho que o regime democrático é o melhor sistema político empregado no mundo, tanto que ele está prevalecendo nos grandes países, nas grandes economias, mas infelizmente no Brasil, salve-se quem puder, isso tem sido uma tristeza. Eu tenho filhos, tenho netos, eu queria um país mais limpo. Está certo. Este foi o programa Câmara 70 anos, com a participação do advogado e ex-vereador Habib Nadra Ghanami. Doutor Habib, mais uma vez, obrigada pela sua participação e pela sua contribuição. Eu que agradeço, estou feliz por esse contato. É um reencontro interessante que me deixa muito feliz. Está certo, e obrigada a você aí de casa pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!